Boa noite, graça e paz a todos que estão me acompanhando, aqueles que vão ainda ver essa live. Eu sempre tenho dado esclarecimentos. Nós não estamos indo para a rádio aqui de Itupeva aos domingos para fazer o programa devido a esse contexto do coronavírus. Desta forma, nós temos que usar as ferramentas que nós temos para poder transmitir a palavra de Deus para o maior número de pessoas possível. E eu também te peço que, se essa mensagem falar com você, que você compartilhe ela, não guarde só para você. Me faça esse favor e, por gentileza, se você puder compartilhar essa mensagem com outras pessoas, o nosso único objetivo é que o Evangelho da Graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo chegue no maior número de lares possível, principalmente numa época em que nós estamos tão carentes de uma palavra de esperança. E não só uma palavra de esperança qualquer, mas a palavra de Deus. Amém? Sem mais nos atrasarmos aqui, eu até peço desculpa aos irmãos porque eu ia começar às 18 horas e estou um pouquinho atrasado aqui. O título da mensagem dessa noite é A Fé Simples está em João 3,16. Amém? O título da mensagem dessa noite é A Fé Simples está em João 3,16. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro, no Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16, e nós vamos ler o verso 16 desse capítulo nesse momento. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, verso 16: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler novamente? João capítulo 3, o verso 16: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos que estão me acompanhando e aqueles que ainda vão ver essa live, qual é o contexto dessa passagem? Certo homem, principal membro do Sinédrio, dos fariseus, ao tomar conhecimento dos feitos de Jesus, ele quis conversar com Jesus, ele quis estar com Jesus, e ele vai à noite, às escondidas, ele vai à noite para conversar com o Senhor Jesus, porque ele mesmo diz que era impossível alguém fazer as coisas que Jesus estava fazendo se não tivesse intimidade com Deus, ou que Deus não o tivesse enviado. Nós vamos ler ainda aqui no capítulo 3 de João, dos versos 1 ao 6, e vocês vão entender o contexto dessa passagem. Esse homem foi ter com Jesus e ele fez uma pergunta a Jesus: como um homem, sendo velho, sendo idoso, pode nascer de novo? E Jesus Cristo explica para ele. Nós vamos ler agora o capítulo 3, os versos 1 ao 6, as explicações que Jesus dá a esse homem. Amém? Por quê? Por que eu estou fazendo essa introdução com os irmãos, quando o título da mensagem é A Fé Simples está em João 3,16. Eu diria para os irmãos que o eixo da Bíblia, se é que nós podemos colocar um eixo, tudo está em torno de João 3,16. Quantas vezes nós ouvimos esse versículo, mesmo antes de conhecermos ao Senhor Jesus,
Quantas vezes nós lemos esse versículo, ouvimos esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos, eu quero explicar algo para vocês. As pessoas, elas têm necessidade de uma fé, de ter uma fé ou de buscar uma fé sofisticada, uma fé cheia de coisas a fazer ou de pagar, quando o Evangelho da graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo fala, né? Todo aquele que confessar o Senhor Jesus com a sua boca e em seu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Está lá em Romanos. Romanos capítulo 10, verso 9 e verso 10. Depois você pode ler lá. E as pessoas estão buscando uma fé sofisticada, uma fé complicada, quando Deus vem e propõe uma fé simples. E aí eu quero pontuar algo com vocês. A diferença entre simples e simplista. A fé simples de João 3,16, ela exorta, ela conforta e ela leva à salvação. Ou seja, é simples, mas é uma fé completa. Ela exorta, conforta e leva à salvação. O que é uma fé simplista? Ou o que é ser simplista? O simplista, ele amputa coisas importantes, elementos importantes. E se nós fôssemos pensar numa fé simplista, é uma fé que retira elementos importantes, como eu falei para os irmãos, exorta, conforta e salva. Se nós tirarmos qualquer um desses três elementos, a fé é simplista, ela é incompleta. Você conseguiu compreender? Essa é a diferença de uma fé simples para uma fé simplista. E as pessoas estão buscando uma fé complicada, uma fé em que é necessário pagar algo, até porque, eu já disse em outras pregações, nós temos a necessidade de estar sempre pagando. Está intrínseco em nós que não é possível, eu não posso aceitar algo tão simples, um Deus que dá o seu Filho unigênito para morrer na cruz e está tudo pago. Simples assim. A única coisa que Deus requer de nós é obediência. E olha, uma obediência para que nós sejamos livres. Uma obediência, preste bem atenção no que eu estou falando. Deus requer de nós uma obediência de tal modo que nós sejamos livres e não escravos, porque Deus não escraviza ninguém. Agora, as fés complicadas e sofisticadas requerem de nós sacrifícios, requerem de nós ritos, e Deus apenas quer de nós obediência. Percebe? Aí está a diferença de uma fé simples e uma fé simplista. Vamos recapitular? A fé simples de João 3,16 exorta, conforta e salva. Três elementos que fazem com que a fé seja completa. Uma fé que exorta, conforta e que salva. Não se esqueça disso. Essa é a fé simples de João 3,16. E esse homem, Nicodemos, a qual nós lemos aqui, ele ainda não conhecia a fé de João 3,16. Mas o próprio homem da fé de João 3,16 estava à sua frente. O próprio Jesus estava à sua frente para dizer: a fé simples está em João 3,16. E esse homem faz uma pergunta ao Senhor Jesus: como pode um homem já velho nascer de novo? Agora vamos ler
E eu te convido a abrir a sua Bíblia aí no capítulo 3 de João. Você me faria essa gentileza? João, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. E olha o que diz. Verso 1 do capítulo 3 de João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Esse homem que nós estamos tratando aqui. Um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O próprio Nicodemos já reconheceu ali, sendo o principal dos fariseus no Sinédrio, já reconheceu os feitos de Jesus. E eu imagino que esse homem vivia numa fé complicadíssima. E de repente vem um homem, Jesus Cristo, dizendo: olha, eu vou morrer por vocês, para que vocês sejam salvos. A humanidade está habituada a uma fé complicada ou a uma não fé. E vem Deus dizendo para a humanidade: olha, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário porque Ele te ama e te ama com paixão. Diz um antigo hino, sem nenhuma explicação. Lembra desse hino? Eu navegarei no oceano do Espírito e a ti adorarei, ao Deus do meu amor. Lembra desse hino? E ele fala que me compreendeu sem nenhuma explicação. A fé simples não precisa ser explicada, precisa ser vivida. Vamos continuar. O verso 3 diz o seguinte: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos pergunta para Jesus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemos perguntando para Jesus. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus sela a nossa pública confissão com o Espírito Santo. O que é carne e o que é espírito é espírito. A fé simples está em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a humanidade está acostumada com uma fé complicada, ou muitos com uma não fé. Não tenho fé em nada. Vamos nesse versículo, João 3,16, apenas nesse versículo, tirar ensinamentos para as nossas vidas. Nós vamos nessa noite, queridos, enxergar João 3,16 com uma ótica que talvez eu e você ainda não ouvimos ou não vimos. Amém? Vamos para um versículo que é tão conhecido nosso. Olha só, nós dividimos aqui João 3,16 em 5 partes, para que você veja João 3,16 de uma maneira que talvez você ainda não tenha visto ou ouvido. A primeira parte diz o seguinte: Deus amou ao mundo. Parece simples, não?
Deus amou ao mundo. Agora eu quero te dizer que Deus amou ao mundo desde a fundação do mundo. Deus tinha um plano desde a fundação do mundo, sabe por quê? Porque lá em Gênesis, capítulo 3, o verso 15, diz que do ventre da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Deus amou ao mundo. Ele está dizendo de lá do passado, desde o início, Deus amou ao mundo com uma paixão inexplicável, porque lá em Gênesis 3,16 ele disse: do teu ventre, mulher, nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. E olha, vamos ainda para o nosso livro de João aqui, ó, João capítulo 1, os versos 1 ao 3, e olha só o que diz, porque só dessa primeira parte nós estamos vendo que desde a fundação do mundo Deus nos amava com paixão. João capítulo 1, o verso 1 ao 3 diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Desde a fundação do mundo, Deus nos ama com loucura, com paixão, e ele deu o seu único filho para registrar em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que ele, desde a fundação do mundo, já tinha preparado o seu filho para o nosso resgate. Esse é o nosso Deus, meu querido. Apenas dessa parte, Deus amou. Deus ama e Deus continuará nos amando. Com paixão, com loucura, que fez com que Deus entregasse o que Ele tinha de mais precioso para morrer em nosso favor, para curar todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Assim Deus o entregou. Deus amou. Vamos seguir. A segunda parte diz o seguinte: de tal maneira. Você já parou para pensar sobre essa tal maneira? O que significa essa tal maneira? Quantas mães nós temos nos acompanhando agora nesse momento? Quantas mães ou quantos pais como eu seriam capazes de entregar o seu filho pela causa mais nobre que nós poderíamos pensar nesse momento? Quantos de nós? Nenhum de nós seria capaz. Essa tal maneira que Deus se refere aqui é a maneira sacrificial de Deus. Gênesis capítulo 22, do verso 9 ao verso 12, nos conta a história de Abraão quando Deus pede-lhe o seu único filho, Isaque, por sacrifício. E Abraão, em obediência, coloca o menino na posição para imolá-lo, e aí o anjo clama e diz que Abraão não precisava consumar o sacrifício, porque Deus já havia observado que em Abraão havia muita fé. Essa é a tal maneira que talvez nós nunca pensamos. Essa tal maneira é a maneira que Deus encontrou de promover o nosso resgate, entregando aquilo que de mais precioso Deus tinha, seu filho. Maneira sacrificial.
Será que nós já pensamos em João 3,16 dessa maneira? Deus amou desde lá do Gênesis. E João capítulo 1 nos mostra que no princípio ele era o Verbo. Na segunda parte, de tal maneira, que maneira é essa? A maneira sacrificial, a mesma maneira sacrificial que Abraão provou que seria capaz de imolar Isaque em obediência a Deus. Será que eu e você, como pais, seríamos capazes de entregar o nosso filho pela causa mais nobre? Vamos imaginar o seguinte: nesse contexto que nós estamos vivendo agora, dessa epidemia, será que nós seríamos capazes de entregar o nosso filho se Deus nos dissesse: olha, eu preciso que um de vocês entregue apenas um dos seus filhos para que a humanidade fosse curada? Será que eu e você teríamos coragem de fazer isso em favor da humanidade? Seguramente não, mas Deus teve coragem para erradicar, de entregar o seu filho para criar a vacina contra o vírus chamado pecado, contra a doença chamada pecado. E o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário é vacina e é remédio curador, é bálsamo curador. Olha só, talvez nós nunca tivéssemos pensado em João 3,16 dessa maneira. Quando Deus entrega Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele produz o antídoto e o remédio para um vírus chamado pecado, para curar a enfermidade da humanidade inteira. E eu quero repetir o que eu disse aqui para que fique claro para nós. Essa tal maneira, se Deus essa noite pedisse um dos nossos filhos, nós que estamos acompanhando aqui, eu quero um de seus filhos, e qualquer um de vocês que entregar um de seus filhos em sacrifício, eu curarei a humanidade do coronavírus, dessa pandemia ou de outras enfermidades que têm assolado a humanidade. Eu garanto que nenhum de nós seríamos capazes de entregar o nosso filho, mas Deus entregou o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Receba a fé simples que está em João 3,16 de maneira gratuita, meu querido. Receba a fé curadora, uma fé simples e não simplista. Essa é a tal maneira a qual Deus tem nos amado. E eu anunciarei essa fé até o dia em que os meus olhos estiverem abertos para a salvação, para a cura do mais longínquo pecador. Vamos para a terceira parte. A terceira parte diz o seguinte: que deu o seu unigênito Filho. Que deu o seu unigênito Filho. O que nós tiramos daqui? Deus entregou. Irmãos, Deus não tinha 10 filhos. Deus tinha um único filho. E Ele entregou o seu único filho. Olhe para o seu filho agora, nesse momento. Deus não tinha 10 filhos para entregar um. Deus não tinha 10 filhos para entregar o pior para a humanidade.
Deus tinha um único filho e o melhor filho que já existiu na humanidade. Que filhos nós temos sido? Olha o que nós tiramos dessa terceira parte. Deus não tinha 10 filhos. Deus não tinha 10 filhos para entregar o seu pior filho em favor da humanidade. Imaginando o seguinte: esse aqui eu posso entregar. É claro que Deus não faria isso. Deus tinha um único filho. E Jesus Cristo foi o melhor filho que existiu na humanidade. Que filhos nós temos sido para Deus. Olha as preciosidades, as grandezas que nós tiramos desse versículo que nós já ouvimos centenas e milhares de vezes. Deus deu o seu melhor para que nós fôssemos melhores. Que filhos nós temos sido? Vamos para a quarta parte. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Paramos aqui. A quarta parte. Não pereça. Receba a fé simples que está em João 3,16. Por quê? Porque o mesmo livro de João, capítulo 10, verso 10, diz o seguinte: o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Vírgula. Jesus Cristo dizendo: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não pereça. Receba a fé simples que está em João 3,16. Apenas desse versículo. Não pereça. Vamos para a quinta parte. A quinta parte diz o seguinte: mas que tenham a vida eterna. Tenha a vida eterna. Parece algo simples, não? Eu já conheço essa passagem. Mas você sabia que existirão duas eternidades? Desculpe. Duas eternidades. Eternamente condenados sem Deus, eternamente salvos na presença de Deus. Se nós recebermos a fé simples que está em João 3,16, nós podemos ter a certeza de que quando o Senhor nos recolher, ou se o Senhor voltar hoje, porque a Bíblia fala que nós não sabemos nem o dia e nem a hora, nós seremos eternamente salvos, estaremos eternamente na presença de Deus. Agora, a Bíblia fala que aquele que não recebe já está condenado. A partir desse plano já está condenado. Existirão, meus queridos, duas eternidades: eternamente salvo e eternamente condenados. Aonde nós queremos estar? A fé simples, título da mensagem, está em João 3,16. Amém? A conclusão dessa mensagem dessa noite, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. A fé simples está em João 3,16. Deus te amou e te ama de maneira sacrificial, com loucura, com paixão. Deus te ama. Não existe, e eu não consigo encontrar palavras e expressões mais simples para te dizer que Deus te ama. E porque Ele te ama, Ele entregou o seu único e melhor filho na cruz do Calvário.
Ele deu o seu melhor. Não pereça. Receba a eternidade que está proposta em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? Acho que tudo isso responde às perguntas de Nicodemos. Talvez Jesus Cristo tenha dito para ele, e talvez eu esteja dizendo para vocês que estão me acompanhando e aqueles que ainda vão me acompanhar, que ainda vão ver essa live. A fé simples, Nicodemos, está na tua frente. Eu, Jesus Cristo, sou a fé simples. Você não precisa se mutilar. Você não precisa de sacrifícios, porque eu vou pagar o sacrifício daqui a algum tempo. Você não precisa pagar nada. Você apenas precisa prestar a minha obediência para que eu te torne livre. Irmãos, obediência para sermos livres. E ser livre, eu já tenho dito isso em outras pregações minhas, ser livre é exatamente não precisar de nada dessas coisas ruins, más e feias que o mundo tem oferecido. Vícios, drogas, prostituição, mentira, lascívia. Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos e não precisamos ou não devemos desfrutar das coisas bonitas que Deus fez. Pelo contrário, Deus as fez para que nós viéssemos a desfrutá-las em toda a sua plenitude. É isso que Deus quer para nós. Porque a fé simples está em João 3,16. E esse simples pregador está querendo dizer isso para vocês essa noite. Amém? Que Deus tenha te abençoado com essa mensagem. Eu continuarei pregando até o dia em que o Senhor me recolher. Continuarei pregando. Vamos ter uma palavra de oração para a glória de Deus. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por essa mensagem, Pai. Muito obrigado, Deus, por ter cuidado de nós e ter nos mostrado essa noite que a fé simples está em João 3,16. Eu te peço que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão assistindo essa live, Pai, e aqueles que ainda vão assisti-la, Senhor, que esse evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha a ecoar na humanidade, principalmente nesse momento tão carente, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém, meus queridos. Até o próximo domingo, quando eu trarei outra mensagem do trono da graça de Deus. E eu te faço um pedido. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com a sua rede, porque as pessoas estão carentes de uma fé simples, uma fé que conforta, uma fé que exorta, conforta e que salva. Amém? Deus te abençoe. Eu vou encerrar agora. Uma excelente noite para você, em nome de Jesus.